Juízes capítulo 8. Aí quando você achar, diga amém, para que eu possa saber que você achou. Juízes capítulo 8, eu vou ler o que está escrito no versículo 22. E escrito está assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. A vitória que Deus operou em Israel através de Gideão foi uma coisa tão espetacular, tão fora de série, tão fora do comum, que enquanto Gideão viveu, houve uma paz, um sossego, uma prosperidade em Israel por 40 anos. E é bom lembrar que nesta época os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente invadiram a Israel, e durante 7 anos a fio, houve miséria e pobreza profunda na terra de Israel. O povo de Israel trabalhava, produzia, mas os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente vinham e consumiam tudo, não deixavam nada, absolutamente nada, uma pobreza, uma miséria terrível. E Deus usa a Gideão para operar um livramento tão extraordinário, tão fora de série, tão grande, que os midianitas nunca mais levantaram os seus olhos contra Israel, nunca mais levantaram a sua cabeça contra Israel. E houve uma paz em Israel durante 40 anos, paz, fartura e prosperidade. Aqui ainda no capítulo 8 de Juízes, versículo 28, lemos assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. 40 anos de sossego. Para você ter uma ideia do que aconteceu naquela época, naquele tempo, imagine um problema que você tem e te persegue há meses ou há anos. Algo que você diz, seja lá um problema financeiro ou um problema na saúde, você diz: este problema está comigo há anos, e de repente Deus gera um milagre tão extraordinário, tão grande, que este problema deixa de existir. Você já imaginou viver o restante dos seus dias sem ter uma doença, por exemplo? Sem ter uma necessidade financeira, por exemplo? Sem ter um aborrecimento de inimigos? Porque foi este o milagre operado por Deus na fonte de Gideão. E assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais, diga comigo, e nunca mais, vamos lá, e nunca mais se levantaram contra Israel. Algo fora de série. Deus não apenas ajudou, porque uma ajuda é só um empurrãozinho. Deus resolveu. Eu não quero que Deus ajude a você, eu quero que Deus resolva. Porque um empurrãozinho você vai precisar de outro depois, e vai precisar de outro, e vai precisar de outro, e vai precisar de outro. É desse tipo de milagre que eu estou falando. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram.
nunca mais levantaram os seus olhos, a sua cabeça, e sossegou a terra. Quem aqui está precisando de sossego? Quem aqui está precisando de sossego? Que tal um sossego nesta área que te atormenta há 40 anos, por 40 anos? Que tal? Você crê na palavra de Deus? Você acredita que Deus quer, pode e vai falar conosco através desta palavra? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Isso, enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Continue, continue, continue. Pai querido e Deus bendito, Deus santo, vivo e verdadeiro, a tua palavra agora vai ser pregada. Uma multidão ouve a tua palavra não apenas aqui no templo, mas através dos veículos de comunicação, rádio, internet e TV. Então envie agora a tua palavra com poder e autoridade, com poder e livramento, com poder e revelação, e que a tua palavra vá revelando os valentes que o Senhor já chamou, dando a cada um deles o poder para produzir por 1000 homens, e que esta palavra revelada, ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, podeis tomar assento, podeis assentar. Estamos vendo aqui no capítulo 8, e é bom lembrar que nós estamos entrando agora em uma série de mensagens sobre a fonte de Gideão e sobre o próprio Gideão. Neste capítulo 8, nós encontramos um Gideão vencedor, um Gideão que teve sucesso, que teve êxito, e que altamente está sendo reconhecido, primeiro por Deus, segundo pelo povo de Israel, pela sua nação, e terceiro pelos midianitas, porque os midianitas nunca mais se atreveram a entrar em Israel. Então nós temos estas 3 condições: Deus reconhece a Gideão, o seu povo o reconhece, e até o seu inimigo teme. O seu inimigo, o seu adversário reconhece que Deus é na vida de Gideão. No entanto, Gideão não foi esse astro a vida inteira, porque agora ele é famoso, ele é um cara de sucesso, ele é bem visto por todos, temido pelos midianitas, pelos amalequitas, temido pelos inimigos. Gideão, ele só se tornou esse cara fora de série, produzindo por 1000 homens, depois do encontro que ele teve com Deus. Quem aqui quer produzir por 1000 homens? Quem aqui quer ter uma vida diferente da que tem hoje? Tem que haver um encontro com Deus. Sem o encontro com Deus, Gideão era covarde, complexado, traumatizado, um homem sem visão, um homem que via a sua tribo entre as 12 tribos de Manassés como a menor. Um homem que via a sua família, e realmente a sua família era a mais pobre em Manassés, e ele, entre os seus parentes, os seus irmãos, ele se sentia o menor. Para que Gideão se tornasse esse cara vencedor, este homem fora de série, ele teve que ter um encontro com Deus. Levante as 2 mãos aos céus e diga: eu quero ter na minha vida diariamente este encontro com Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir mais? Esta é a primeira de muitas mensagens que vamos ouvir sobre Gideão e sobre a fonte de Gideão.
Vamos entender agora como Gideão se via. Qual era o relatório que Gideão dava de si mesmo? E como era o relatório que Deus dava acerca de Gideão? Como Gideão se via e como Deus o via. Como é que as pessoas viam a Gideão e como Deus via a Gideão? Como as pessoas veem você e como Deus te vê. Como é que você se vê e como Deus te vê. Porque não importa, na verdade, como eu me vejo. A princípio não. Ou como as pessoas me veem. O que importa mesmo é como Deus nos vê. Amém? Eu não sei se você trouxe caneta e papel, mas eu te aconselho, principalmente nas reuniões de paz e vida, quando tem campanha e um objetivo, trazer caneta e papel, ou use o bloco de notas do celular, desde que você o deixe no modo avião. Vamos ver aqui dentro da palavra como Gideão se via. Primeiro, anotem aí. Gideão se via e agia como um covarde. Ele não apenas era covarde, se sentia covarde, ele agia como covarde. Porque às vezes a pessoa é muito covarde, mas ela se passa por corajosa. Tem gente que quer mostrar que é corajosa, não é? Mas na hora do vamos ver, vaza. Eu lembro que quando eu era garoto, eu era um garoto brigão demais, você não faz ideia. E eu enfrentava meninos maiores do que eu. E eles me ameaçavam e eu não corria. Pouquíssimas vezes eu apanhei. Se eu tivesse corrido, eu não teria apanhado. Mas uma coisa que eu tinha era muita coragem. Então eu enfrentava meninos maiores do que eu, e por causa da minha coragem, eu prevalecia. Tinha uma fama de brigão, tinha uma fama de não correr. E tem uns que são assim, ameaçam, e na hora do enfrentamento, fica mula, como alguém disse aí. Gideão, ele era um covarde assumido e agia como um covarde. Olha aqui, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então, o anjo do Senhor, e anjo com letra maiúscula no Velho Testamento, todos os teólogos afirmam ser Jesus. Observem que aqui em Juízes capítulo 6, versículo 11, anjo está com letra maiúscula. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e que pertencia a Joás, a Biezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Quer dizer que anjo no Velho Testamento, segundo os teólogos, é Jesus. E Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Com qual objetivo? Para se esconder, para se salvar dos midianitas. O que é um lagar, minha gente? É uma cisterna. É um buraco onde se pisa as uvas. Onde é que se malha o trigo? Na eira, que é um lugar aberto. Gideão está trabalhando mais, está produzindo menos. Por quê? Porque ele é covarde. Ele está com medo. Ele é um covarde assumido. Você sabia que quando uma pessoa tem medo de agir, ela trabalha mais e produz menos? Quando a pessoa tem medo de agir, ela trabalha mais e produz menos. Se Gideão pensasse assim: quer saber de uma coisa? Eu vou arriscar. Os midianitas estão por aí mesmo. Eu vou arriscar, eu vou trabalhar na eira, vou produzir mais. E se eles roubarem, irão roubar apenas a produção do dia. Mas ele trabalhava meses para produzir o que se produzia em um
e em 2 dias, ou em 2 dias. Por quê? Porque era covarde e agia como um covarde. Ele está dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, dentro do lagar, para se esconder dos midianitas. Agora, como é que Deus via a Gideão? Anotem aí. Deus o via como um varão valoroso. Só Deus para enxergar essas coisas na gente. O homem era covarde, assumidamente, estava dentro de um buraco, e Deus olhava do céu e dizia: eis aí o varão valoroso. Deus enxerga coisas em você que nem você mesmo consegue ver. Olha aqui, versículo 12. Então o anjo do Senhor, letra maiúscula, para anjo significa Jesus, no Velho Testamento. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não é o que você pensa a seu respeito, e não é muito menos o que dizem a seu respeito, é o que Deus pensa a seu respeito. E Deus olha para você e não te vê como um fracassado, não te vê como um medroso, como um covarde. Deus olha para você nesta noite e diz: vai nessa sua fé, varoa valorosa, porque eu sou contigo. Vai nessa sua fé, varão valoroso, porque eu estou contigo. Não é como dizem, é como Deus diz ao teu respeito. Levante a mão direita e diga: Deus vê em mim um varão valoroso. Como é que Deus olha para você? Varão valoroso. Não deixe ninguém dizer o contrário. Quem você é para Deus? Eu não ouvi. Quem você é para Deus? Varão valoroso. Quem achar que você é covarde, ou que você não tem chance, ou que você é um zero à esquerda, ou que você não vai conseguir nada na vida, ou não conseguiu até agora, está enganado, porque Deus olha para você e diz: você é um varão valoroso, eu tenho um plano na sua vida, você é uma varoa valorosa, e eu tenho um plano na sua vida. Oh glória! Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Terceiro, anotem aí por favor. Gideão não tinha fé em Deus e o via como Deus dos seus pais, um Deus no passado. Era assim que Gideão via ao Senhor. Ele não acreditava em Deus, não no Deus que pudesse fazer alguma coisa. Ele acreditava em Deus como muita gente acredita, que Deus existe, e que Deus até abriu o mar vermelho, e que Deus criou os céus e a terra. E onde está Deus? Se você perguntar isso para uma criança ou para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer: Deus está no céu. Crer em Deus assim não muda nada. E era assim que Gideão acreditava em Deus, no Deus dos seus pais. Quando Deus disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua fé, ele poderia ter dito: sim, Senhor, mas ele respondeu, versículo 13: mas, porém, Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Letra minúscula, observe aí. Ele está falando com o anjo do Senhor como se fosse qualquer um, como se fosse um peregrino, um viajante, um forasteiro. Ai, Senhor meu. Letra minúscula, observe aí. Se o Senhor, letra maiúscula, observou? Aqui ele está falando de Deus. Se o Senhor, quer dizer, Deus está falando com ele. Ele está falando como se Deus estivesse tão longe, como se Deus fosse uma coisa irreal, ou apenas só funcionou no passado. Se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito
Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Na cabeça de Gideão, o Deus que abriu o mar vermelho não existe mais, ou não opera mais. Na cabeça de Gideão, Deus só foi Deus na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, na época de José e na época de Moisés, porque ele diz: do que é feito das suas maravilhas, onde está o poder de Deus? Ao contrário, ele nos abandonou. E muitas vezes não é assim que as pessoas pensam. Onde está Deus? O Senhor se esqueceu de mim. Talvez você até tenha dito isso. O Senhor me abandonou. Deus não fala mais comigo. Deus foi Deus dos meus pais, não o meu Deus. É assim que Gideão está vendo. Mas escute o que eu estou falando para você, porque eu falo pelo Espírito Santo. O nosso Deus, sim, Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele abriu o mar vermelho e tirou o povo do Egito. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o primeiro e o último, o príncipe. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é o primeiro e o último, aquele que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. E Ele está aqui e fala contigo nesta noite. Oh, glória! Ele não está no passado, Ele não está distante, Ele sim está no céu, mas também está aqui conosco. E esteve lá com Gideão, mas ele não o identificou. O Senhor falava com Gideão e ele o via no passado. Não se engane, você está vendo o pastor Neilton, você está ouvindo a voz do pastor Neilton, mas a palavra não é do pastor Neilton. Quem fala contigo hoje é o teu Senhor, o teu Criador, o Todo-Poderoso. Gideão o via como Deus dos seus pais. Anotem aí. Quarto, como é que Deus via tudo isso? Deus se via como o Deus de Gideão. Escute, Deus não vê você servindo a nenhum outro Deus, Ele quer ser o seu Deus. Deus se vê como o teu Deus. Você se vê como serva, como servo de Deus, pois Deus se vê como o teu Deus. Olha o que ele disse para Gideão, versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ô Gideão, você não entendeu ainda? Eu, o Senhor, é quem falou contigo. Você não entendeu ainda o mistério de Deus na sua vida? Você não entendeu ainda? Mesmo Deus falando todas estas coisas com Gideão, ele continuava surdo e cego. Sabe por quê? Porque se aqui você estiver derrotado, se aqui você estiver vencido, é muito difícil você conseguir se levantar na vida. Olha, eu tenho um amigo, vou até dar testemunho dele. Eu vi, eu acho que há menos de um mês, ou mais ou menos um mês atrás, talvez há um mês atrás, estive com ele em um almoço, e ele até que comeu bastante aquele dia, mas ele disse assim: não, eu estou fazendo regime. Eu até brinquei, fazendo regime, comendo igual um boi. Eu vi recentemente, aliás, estive com ele ontem, o homem perdeu 15 quilos, aproximadamente. E sabe o que ele me disse? Eu falei: ô Toninho, como é que você perdeu todos estes quilos? Como é que você emagreceu tão rápido? Porque a pessoa, quando emagrece muito rápido, ou está fazendo uma dieta muito doida,
ou está tomando muito remédio, ou está doente. O homem corado, correndo, brincando, saudável. Falei, Toninho, conta aí. Ele falou, educação alimentar, determinação. Eu cortei o açúcar, estou caminhando 12 quilômetros, caminha 6 indo e 6 voltando, caminhando 12 quilômetros, velhinho. A primeira vez que eu vi o Toninho, ele estava assim, todo encarcorado, um velhinho idoso assim. Hoje ele está parecendo um atleta, magrinho, sequinho. E qual foi a atitude dele? Primeiro começou aqui, não foi aqui na boca, foi aqui, ó. Não é na boca. Primeiro você mentaliza, você se torna um vencedor, uma vencedora na mente. Aí depois você põe em prática, fecha a boca. Eu ouvi sempre isso, que você tem que tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. Aí o pessoal muda tudo, né? Muda tudo. É um segredo. É lógico, precisa de determinação, tem que fazer exercício, tem que caminhar, tem que se reeducar, sim, mas se a pessoa quiser aqui, se aqui ela vencer, então ela vence aqui e vence aqui. Vence ou não vence? Primeiro é aqui na mente. Só que Gideão estava derrotado aqui. Quando a pessoa está derrotada na mente, mesmo você falando com ela, mesmo você dando o conselho, parece que você quer o mal da pessoa, porque aqui ela está com a opinião formada, e se for uma opinião derrotista, pessimista, como era o caso de Gideão, nem Deus falando a pessoa entende. E Deus estava falando, e mesmo assim o pensamento de Gideão era negativo. Como é que Gideão, depois de tudo isso, ainda se via como o menos favorecido, nasceu numa tribo pobre e miserável, que era pobre de Manassés, que era a tribo pobre de Manassés, que entre as 12 tribos, a tribo dele era menor. Sabe aquele discurso? Se eu tivesse nascido numa família melhor, a minha vida seria melhor. Se eu tivesse nascido num berço de ouro, a minha vida seria outra. O discurso de Gideão era esse: eu sou assim porque a minha tribo é a mais pobre, é a menor em Manassés, e na tribo de Manassés, entre todas as famílias, a minha família é a mais pobre, e entre os meus irmãos eu sou o menor. Pelo amor de Deus, que roteiro pessimista. Aqui como ele se via, versículo de número 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Como é que Gideão se via? Como o menor, como o mais fraco, como o coitadinho. Ei, para de dizer que você é o menor. Para de dizer que você é um coitadinho. Para de dizer que você não consegue, que só os outros conseguem as coisas, e que para você tudo dá errado. Para de falar isso, pelo amor de Deus. Como é que Gideão se via? Como menor. Agora, olha a ótica de Deus. Como Deus via Gideão? Como o herói nacional. O cara se via como menor, não sentia forças nem para mudar a sua própria vida, e Deus olhava para ele e pensava: esse aqui um dia vai ser o herói nacional. O herói nacional. Olha aqui, versículo 16. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, você vai resolver o problema do país como se fosse um só problema. E pulando aqui na história, ele resolveu mesmo, não resolveu? Olha aqui no capítulo 8, onde começamos a leitura. Olha aqui a admiração
do país por Gideão. Então, versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Gideão, ele estava vendo os midianitas destruindo a Israel. Deus via Gideão destruindo os midianitas. Gideão se via como menor, Deus o via como maior. Gideão se via como um coitadinho, como aquele que não é nada, Deus o via como um herói nacional. Pode ser que um dia você seja um herói nacional, ou pode ser que você nunca seja ou alcance este patamar de ser um herói nacional, mas Deus te vê como um herói do céu. Deus vê em você o herói e o exemplo da sua família e da sua casa. Deus ainda vai te levantar e todos saberão que você é o herói da sua família, que você é o herói da sua casa. Todos um dia ainda terão orgulho de você. Oh, glória! Fiquem de pé. Agora, minha gente, eu vou direto no assunto, porque senão você não vai viver o que Deus tem preparado para você. Deus falou com Gideão, falou, só depois, e nós vamos ver muitas vezes isso, é que ele acordou e teve um encontro com Deus. Se Deus mudou a vida de um homem tão pessimista e derrotado como esse, porque Gideão era derrotado, era pessimista, Deus não mudará a sua vida? Claro que mudará. No entanto, seja você otimista ou pessimista, você precisa de Deus, você precisa do Senhor. A fonte de Gideão, sem Gideão, era apenas mais uma das milhares de fontes em Israel. A fonte de Gideão só se tornou famosa porque o primeiro valente a ser revelado foi Gideão. Por isso leva o nome de a fonte de Gideão. Gideão sem Deus, quem ele era? Mais um derrotado, mais um covarde em Israel, mais um dominado pelos midianitas em Israel. Gideão com Deus, quem se tornou? O herói nacional e o vencedor de todos os inimigos, de todos os midianitas. Você sem Deus é mais uma fonte no mundo. Você sem Deus é mais uma pessoa. Você sem Deus é mais um dominado pelos vícios, pelas perturbações, pelos complexos, pelos traumas. Mas com Deus, aí a história é diferente. Se você estiver com Deus, aí a história será diferente. Mas você tem que receber a Jesus como Senhor e Salvador. O anjo com letra maiúscula, os teólogos dizem que era Jesus. Todas as vezes que você estiver lendo no Velho Testamento e anjo estiver escrito com letra maiúscula, é Jesus. É uma teofania da pessoa do Salvador, do Messias, de Jesus. Então eu posso dizer claramente que Gideão entregou a vida para Jesus porque ele reconheceu o anjo do Senhor, e ele ficou tão apavorado quando ele descobriu que aquele anjo era o Senhor, que ele disse: ai Senhor, eu vi a face do anjo, eu vi o anjo face a face. Ele ficou com medo, ele ficou apavorado, Eu vou convidar você para uma mudança de vida, não para trocar de religião. Religião não salva, não muda, é Deus. Quem faz a diferença é Deus. Quem aqui agora quer receber a Jesus Cristo, Filho de Deus, o anjo que apareceu, porque no Velho Testamento, anjo com letra maiúscula, os teólogos dizem que era Jesus, em uma teofania. Quem aqui
quer receber a Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que falou com Gideão e que hoje fala com você como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer entregar a vida para Jesus, levante a mão direita para o céu. Pastor Neilton, eu quero. Levante mais alto a sua mão, não tenha vergonha não, isso, levante mais alto, mais alto. Oh glória. Agora com a mão erguida, vem aqui na frente, varão valoroso. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Venham, venham. Se você está desviado e afastado, ou está fraco na fé e quer se reconciliar, levante a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui na frente também. Venha, venha, saia do seu lugar, venha aqui na frente agora. Vamos aplaudir mais ao Senhor. É muito importante o que eu vou dizer agora. Você que diz assim, pastor Neilton, covarde eu não sou, mas que eu sinto um bloqueio na minha mente acerca de um ou de mais assuntos. Quando eu chego em tal ponto, neste negócio, ou neste relacionamento, ou na minha vida, quando eu chego em tal ponto, eu travo. Isso é um bloqueio. Gideão travou também, por isso que ele não foi para frente. Só depois que ele teve um encontro com Deus, que aí destravou. Pastor, o senhor estava falando de Gideão, e em muitas situações eu me sinto como ele, eu travo. Quer que Deus destrave você? Então, para começar, destrava aí, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não fica travado aí não. Já vai destravando aí no teu assento e vem aqui na frente. Destrava aí e vem aqui. Ó, tudo está aqui na mente. Deus não vai poder agir se você estiver travado, travada. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Enquanto as almas estão vindo, eu quero falar com você que me assiste pela TV, com você que me assiste pela internet e me ouve pela rádio. Aí onde você está, entregue a sua vida a Jesus Cristo, reconheça-o como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você que está ouvindo esta palavra em São Paulo, no Brasil ou em qualquer parte por causa da internet, aí onde você está, erga a sua mão direita para o céu, reconheça ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e Ele vai mudar a sua vida. Se você é um filho pródigo, uma filha pródiga, e está afastado e quer se reconciliar, aí onde você está, erga a sua mão, se reconcilie com o Senhor Jesus. Aí mesmo, coloque a mão direita sobre o local do seu coração. E se você tem problemas psicológicos, se você tem complexos e traumas, e trava diante de uma situação, eu quero que você ore comigo, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Quem está aqui na sede da Paz e Vida, que pudesse ajoelhar, se ajoelhe, por favor. Eu vou pedir para a igreja estender as mãos. Vamos orar por essas vidas agora. Fechem os olhos, por favor. E orem assim comigo: meu Deus e meu Pai. Com mais fé, minha gente. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu confesso que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoe agora os meus pecados e as minhas falhas. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu esteja, não apenas hoje, não apenas agora, mas para todo sempre com o Senhor Jesus. Meu Deus, eu confesso a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu te peço agora, se existe alguma coisa na minha mente, no meu espírito, se há complexo, traumas que me fazem travar diante de situações, meu Deus, faça destravar agora, me liberte deste mal, porque a partir de agora eu vou agir
e viver na fé de Gideão. E assim como o Senhor fez de Gideão uma referência para aqueles do passado e para hoje, no presente, e para aqueles que ainda virão, faça da minha vida uma referência para os meus familiares, para os meus amigos, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus.